Olá, com prazer, mais uma vez estamos conversando com a Bíblia e desta vez eu quero abordar a seguinte pergunta: você se sente cansado? Você se sente sobrecarregado? Eu tenho plena certeza que essa pergunta achará em muitos uma resposta sim, porque nós estamos vivendo dias, como a própria palavra de Deus diz, dias difíceis, tempo em que as coisas se tornam muito complicadas, as cobranças, os envolvimentos, as nossas carências muitas vezes são confundidas com os nossos desejos, e aí a gente vai sobrecarregando e nos enchendo de coisas, e as propostas à nossa volta, principalmente aquelas sugeridas pelo mercado, tem sido muito grande, e aí nós nos sentimos muitas vezes cansados, sobrecarregados. E é claro que também, e por que não dizer, principalmente nas questões espirituais, né? Não só naquelas questões que diz respeito à nossa vida financeira e à nossa vida sentimental, emocional, mas principalmente as questões espirituais. E nessa conversa com a Bíblia eu quero embasar, ou eu quero fundamentar esta conversa em um texto muito sucinto, mas muito profundo, muito significativo, que o Senhor Jesus deixou para nós e está registrado no livro de Mateus, capítulo 11, e sei que muitos já o conhecem de cor. É um texto muito amado pelo povo de Deus, né? Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, a palavra do Senhor Jesus é a seguinte: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesta palavra o Senhor Jesus deixa muito claro para nós, porque ele é muito objetivo, muito direto, muito simples e muito realista nesta palavra, né? Então ele nos deixa, em primeiro lugar, podemos ver aqui um convite, né? Vinde a mim, venham vocês que estão se sentindo cansados e sobrecarregados. Então o convite de Jesus é para nós que no decorrer da nossa existência, nos desafios, nas dificuldades que todos nós enfrentamos, e quando nós nos sentimos nestas sobrecarregado, cansado, e como já disse, eu creio que Jesus não está aqui facetando ou dividindo as questões da nossa existência. Eu creio que aqui o Senhor Jesus está convidando os cansados e os sobrecarregados, no que diz respeito à sua vida financeira, no que diz respeito à sua vida sentimental, emocional, e é claro que principalmente nas questões espirituais. Então ele faz esse convite, e esse convite é feito pelo Senhor Jesus acompanhado de uma promessa, porque ele não só diz vinde a mim, mas ele também afirma: e eu vos aliviarei, e eu os aliviarei, aqui na nossa versão lida, né? Então ele convida e faz uma promessa. E sabemos que quando o Senhor Jesus ele faz uma promessa, ele é tanto fiel como poderoso, suficiente para cumpri-la. Se ele faz o convite por seu amor imensurável,
Ele cumpre a sua promessa pela sua fidelidade inquestionável e pelo seu poder ilimitado. Ele é onipotente. Então, quando nós olhamos para esta palavra, nós podemos ter certeza de que a causa desse convite não são os nossos méritos, não são porque nós somos pessoas muito boas, pessoas que se destacam, pessoas que têm alguma virtude, algum mérito e, portanto, foi atraído por ele. Não. Nós somos alvo do seu amor, da sua graça, da sua bondade. Ele está convidando exatamente pessoas como eu e você, pessoas frágeis, pessoas fracas, pessoas que não estão conseguindo caminhar mais, que está sobrecarregado. Eu já trabalhei em vários serviços pesados, difíceis, principalmente no tempo que a gente trabalhava na zona rural, né? Então muitas vezes a gente tinha que enfrentar serviços difíceis e a gente chegava à exaustão, aonde as forças não eram mais suficientes. E olhando para esse texto, eu faço essa comparação e vejo que muitas vezes nós estamos, às vezes emocionalmente, às vezes espiritualmente, na mesma situação, né? Não podendo mais prosseguir, não conseguindo mais carregar o fardo da nossa existência. E é estes que o Senhor Jesus chama, porque Ele chama pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua graça. E Ele faz essa promessa pelo seu poder, pela sua lealdade. Ele realmente é fiel e justo e poderoso o suficiente para nos socorrer. Mas é interessante notarmos também que este convite, esta promessa, ela vem acompanhada também de uma condição, né? Porque se a gente continuar olhando para o texto, a gente vai para o versículo 29 e diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí ele conclui novamente com uma promessa dizendo: e acharão descanso para vossas almas. Se assim vocês fizerem, se assim vocês procederem, se assim vocês agir, vocês vão encontrar descanso. Você que está cansado, você que está sobrecarregado. Mas a condição aqui a condição dada pelo Senhor Jesus é a seguinte: tomam sobre vocês o meu jugo. Segundo alguns estudiosos da cultura e da linguagem, né, dos costumes da época de Jesus, isso era muito comum, os rabinos, os mestres, chamarem o seu ensino de jugo. Nós sabemos que jugo é aquele instrumento que é colocado sobre o pescoço dos bois para puxarem o arado, para puxarem o carro, né? Aquele instrumento, alguns conhecem como canga, outros conhecem como jugo. Mas é esse instrumento no qual é colocado sobre o pescoço do boi, do animal de serviço ali, para ele tracionar, para ele puxar o arado ou o carro. E Jesus está dizendo que quando nós, e nos valendo aqui da cultura da época, né, quando nós tomamos sobre a nossa vida os seus ensinos, o seu jugo, né, e aprendemos dele, nós vamos encontrar descanso para a nossa vida, para a nossa alma. E o terceiro versículo lido, que é o 30, diz respeito, né, à justificativa que o Senhor Jesus dá para isso. Ele faz essa justificativa no final do texto dizendo por quê, né? Essa interjeição, o porquê, colocado pelo Senhor Jesus ali, é a justificativa. Ele diz: ó, porque o meu jugo, o meu ensino é suave e o fardo que eu coloco sobre a vida de vocês é leve. Pensamos então sobre isso.
Por que nós ficamos exaustos, sobrecarregados, cansados? É porque nós tomamos sobre a nossa vida um jugo que não é suave, um fardo que não é leve, que é pesado. Mas quando isso acontece, meu querido irmão, quando isso acontece? É quando nós agimos e reagimos às questões da vida, não pelos princípios de Deus e da sua palavra, mas pelos nossos conceitos, as nossas próprias ideias, pela cultura, pelos dogmas, pelos ensinos das religiões que por aí estão e que muitas vezes, ou sempre, não condizem com aquilo que Deus tem e quer para nós, o jugo suave, o fardo leve. Muitas vezes nós encaramos as realidades da vida por essas perspectivas que não são as perspectivas, que não são os ensinos de Deus. Por exemplo, muitas vezes nós sentimos cansados, sobrecarregados com o nosso trabalho. Pensamos que para resolver essa questão é mudar de trabalho, mudar de atividade, mudar de emprego, mudar de profissão, mudar de empresa, de negócio. Mas só que não. Muitas vezes nós achamos também que nós precisamos de boas férias, de viagens prolongadas e lugares paradisíacos para que possamos ter ali um tempo, né? Como muitos gostam de usar, de esfriar a cabeça. É claro que ninguém vai desprezar essas coisas que têm o seu lugar e a sua importância, claro que sim, mas a questão é que muitas vezes nós estamos sentindo, às vezes, sobrecarregados, estressados, né? Eu acho que é a palavra do momento, é o estresse. Não é porque o nosso trabalho é ruim ou é demasiadamente difícil, ou porque estamos por muitos dias ali. É porque nós estamos encarando aquilo, ou aquele trabalho, de uma forma não como a palavra de Deus nos ensina. Porque em falando sobre trabalho, nós sabemos que a Bíblia nos ensina a termos o nosso trabalho como uma missão, como um propósito de abençoar a humanidade dentro dos parâmetros e do propósito do próprio Deus para a nossa vida. Então, como nós trabalhamos não para ganhar um salário, não para obter um lucro financeiro, mas quando nós trabalhamos ou encaramos o nosso trabalho como uma missão dada por Deus, como algo em prol ou em benefício da humanidade, nós seremos realizados. A palavra de Deus diz a respeito disso, um exemplo do Senhor Jesus na sua obra redentora. Foi um trabalho difícil? Foi. Foi um trabalho que ele enfrentou várias adversidades, oposições, perseguição e por fim até a morte e morte de cruz. Mas a palavra de Deus no profeta Isaías, capítulo 53, diz que Jesus, vendo o resultado do seu trabalho, ficou satisfeito. Por quê? Porque Jesus não estava trabalhando para a satisfação do seu ego, pelo lucro financeiro. Jesus estava trabalhando por um propósito de Deus, por uma missão, e a sublime e mais elevada missão de salvar a humanidade. Mas isso serve como exemplo para a nossa vida. Se cada dia, ao levantarmos da nossa cama, tivermos essa ideia ou esse ideal de que nós estamos indo para o nosso trabalho não para fazer uma atividade, seja ela difícil ou fácil, gostamos ou não gostando, mas que nós estamos indo para a nossa missão e que aquele trabalho é uma missão dada por Deus para abençoar as pessoas. E principalmente quando nós usamos também este trabalho como instrumento
de evangelização como nosso posto de missão, porque a nossa profissão deve ser a nossa missão. É claro que com todo cuidado e sabedoria para não sermos inadequados dentro do exercício da nossa profissão, né? Para não sermos ali pessoas inconvenientes dentro do exercício da nossa profissão, mas com sabedoria dada por Deus, podemos sim, como nos ensina a palavra de Deus, aproveitar as oportunidades, não perder tempo. Assim sendo, então, o nosso trabalho cria uma perspectiva diferente, e então nós temos o trabalho já não mais como um serviço, mas como uma missão. E isso se estende também para as outras áreas da nossa vida. Sabemos muitas vezes que há pais, mães, né, que estão sentindo sobrecarregados na educação, na criação de filhos. Sabemos que às vezes existem casais que estão se sentindo sobrecarregados com a vida conjugal, com a vida de casal no casamento. Por que isso acontece? Porque nós não estamos educando os nossos filhos, porque nós não estamos criando a nossa família, porque nós não estamos encarando a família, o casamento, na perspectiva de Jesus, segundo nos ensina a palavra de Deus. Então é por isso que Jesus está convidando a essas pessoas que estão sentindo-se sobrecarregadas, que estão sentindo cansadas, a vir, e não somente vir para ou pela promessa feita do descanso, mas vir com esse coração aberto, com essa disposição de alma a tomar sobre si o jugo, o ensino do Senhor Jesus, e colocar isso em prática e viver uma vida como Ele vive, como diz o texto, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha que palavra importante, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou manso, eu sou humilde. Admita que você não consegue sozinho. Admita que você está fazendo a coisa errada. Seja humilde. Eu estou errando, eu preciso consertar. Seja manso. A palavra manso aqui não é pejorativa. Pelo contrário, é uma qualidade, é um adjetivo de virtude. Ser manso é aquela pessoa que deixa ser ensinado. É aquela pessoa que deixa ou recebe a disciplina, a repreensão e a instrução de bom coração. E então, assim sendo, diz o Senhor Jesus, haverá descanso para a alma. Então, de forma conclusiva, podemos dizer que esse cansaço, este estado de sobrecarga da nossa alma, não é porque nós estamos trabalhando demais, porque o Senhor, quando nos criou, fez-nos com essa condição de trabalharmos. É claro que tem pessoas trabalhando demais mesmo, porque está querendo fazer aquilo que não compete a ele fazer, né? Pela sua ansiedade, ou às vezes até pela ganância, né? Pela ambição, estão indo além dos limites. Mas o trabalho dentro dos princípios de Deus, dentro dos seus limites, e este trabalho feito, como eu disse, como uma missão, este trabalho feito com o coração confiante no Senhor, que descansa no Senhor, a noite será de um sono reparador, e o próximo dia esse corpo estará plenamente restabelecido nas suas energias para mais um dia de trabalho, e no final da semana, um dia de descanso, um dia reservado para o descanso do corpo e para o alimento da alma, né, que é o sentido do sábado bíblico, né? Agora na nova aliança não é mais o sétimo dia, mas é o sentido do descanso, que é a mensagem do sábado, do descansar em Deus, no momento de refazermos as nossas energias espirituais e darmos descanso ao físico. Nós não teremos sobrecarga nos nossos trabalhos, mas também, no sentido espiritual, a gente poder descansar como o Senhor descansou de toda a sua obra, como diz a palavra de Deus lá no livro de Gênesis,
Depois de Deus fez tudo, ele descansou. Por que que ele descansou? Porque ele confiou naquilo que ele fez, e nós devemos confiar naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz para nós. E fazermos as nossas atividades e fazermos aquilo que nos compete segundo os ensinos da palavra de Deus, segundo o jugo do Senhor Jesus. Mas como nós já frisamos, para isso, para tomar esse jugo sobre nós, nós precisamos ser manso e humilde de coração, como o Senhor Jesus é. Que possamos aprender essa lição do Senhor Jesus. Mas, finalizando essa conversa de hoje, eu quero enfatizar a esperança para todos nós quando sentirmos cansados e sobrecarregados, quando sentimos que o nosso fardo, que as nossas obrigações ou responsabilidades ou atividades estão para além das nossas forças, o Senhor Jesus nos convida a vir a Ele, aprender com Ele, descansar nele, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Portanto, nele encontramos descanso para a nossa alma. Então essa é a nossa conversa com a Bíblia deste momento, e espero ter outros encontros deste com você para conversarmos com a Bíblia.